Olá, pessoas! Duna é o primeiro livro de uma saga, são 6 livros no total, escrita pelo norte-americano Frank Herbert. Os 6 livros na ordem de sua produção são: 1. Duna, de 65, O Messias de Duna, de 69, Os Filhos de Duna, de 1976, O Imperador Deus de Duna, 1981, Os Hereges de Duna, de 1984, As Herdeiras de Duna, 1985. Outras obras que tratam do mesmo universo da saga foram, anos mais para frente, escritas por seu filho Brian Herbert, que basicamente buscou explorar os acontecimentos anteriores àquilo que você vai encontrar no primeiro livro de Duna. Ele fez isso porque o livro Duna nos convida a pedir maiores explicações sobre a narrativa. Há todo um mar de acontecimentos que dão base para o primeiro livro e que não estão ali escritos. Você acaba entendendo à medida que vai lendo e compreendendo a história. Duna começa já no meio da ação. Em literatura, a gente chama esse recurso narrativo de in media res. E quando você começa a ler, você fica meio perdido nos acontecimentos. Isso é super normal. Aqueles que aceitam o desafio, no geral, acabam se envolvendo e adorando os livros. Por outro lado, sempre existe aqueles que, devido à dificuldade da leitura, acabam se frustrando e muitas vezes abandonando a obra. Ou seja, só não gostou quem não conseguiu ler. Simples assim. Mas olha só, Duna vale muito a pena. Ao final do livro, em todas as edições, as que eu conheço pelo menos, você encontra textos de apoio, são os apêndices, escritos pelo próprio Frank Herbert e que tratam da estrutura religiosa e das questões ambientais que fundamentam todo o livro. O autor deixou também um glossário e um mapa de Duna lá no final, para que você possa acompanhar a história. É um pouco trabalhoso, exige paciência, mas vai ampliar a sua imaginação e sua consciência, como se fosse o poderoso Spice Melange, a substância mágica que dá o tempero do livro. Mas vamos à obra. Duna é o nome do livro, mas é também o apelido do planeta Arrakis, que será, em grande parte, o palco dos acontecimentos da trama. Mas atenção, vai ter spoilers a partir daqui. Siga por sua conta e risco, e se pá, leia ou assista os filmes e depois volte para dar uma olhada nessa minha resenha. Mas antes, deixa o like, aperta o sininho, se inscreve no canal, compartilha aí para dar uma força pra gente. Deixa um recado aqui embaixo, comenta. Se não, um grande verme gigante vem e devora você na hora de dormir. Voltemos ao livro Arrakis, Duna, Planeta Deserto. Estamos num futuro muito distante do nosso, quando a humanidade já terá se espalhado por vários planetas que estabelecem relações políticas, econômicas e culturais entre si, organizando-se num império intergaláctico que funciona como se fosse um grande sistema geopolítico de feudos e de guildas, que são espécies de associações comerciais. Note, as viagens espaciais são comuns e são fundamentais às relações humanas desse período. O imperador Padishah Shaddam IV controla todas as galáxias com os olhos atentos. Cada planeta faz parte de uma intrincada rede de poder e comércio, organizada em grandes guildas. Não é nenhum exagero dizer que são elas que, na verdade, governam e têm sob seu julgo as ações do imperador. Certamente tão importante quanto o imperador e as guildas é a instituição das chamadas Bene Gesserit. Essas são as sacerdotisas que se organizam em torno de uma madre superiora, que, na época que se passa a história, é a reverenda Madre Gaius Helen Morrian. As Bene Gesserit articulam a religiosidade em todos os planetas, organizam os casamentos, selecionam eugenicamente as linhagens dos filhos dos nobres que controlarão todo o sistema multiplanetário. Quem tem esse poder de gerenciar a vida privada e os rituais políticos de uma civilização sempre exerce uma força muito poderosa em todo esse sistema político. Mas há um detalhe nesse mundo de nobreza e controle. É a especiaria, o tempero, o chamado Spice Melange, uma substância narcótica altamente viciante, mas capaz de alterar a consciência e a inteligência humana em níveis jamais experimentados anteriormente. O melange está sempre presente na formação e nos ritos das Bene Gesserits. É também o uso dessa substância que garante a capacidade dos navegadores de atravessar o tempo e espaço, que possibilita as viagens interplanetárias. O melange é a base da vida em sociedade, nessa realidade intergaláctica. Mas, porém,
O melange só existe em um único planeta, em todo o cosmo, Arrakis, o planeta deserto, apelidado de Duna. O romance se inicia com o imperador Shaddam Padishah IV trocando as famílias que governam Duna. Se a dinastia Harkonnen era antes a responsável pela extração do melange em Arrakis, o imperador ordena que o Duque Leto, da casa dos Atreides, tome posse no lugar do Barão Harkonnen. A rigor, tal ordem poderia ser um presente, mas trata-se na verdade de um grande cavalo de Troia das galáxias. Nenhum nobre em seu juízo perfeito desobedeceria uma ordem imperial. Tampouco seria bom sinal tirar a maior fonte de riqueza da boca do malévolo barão de Harkonnen para entregá-la nas mãos justamente de seus arqui-inimigos, os Atreides. Certamente se trata de um movimento complicado, de uma tentativa do imperador de subjugar a casa Atreides, que vinha crescendo bastante em seu poder militar e econômico. Como se não bastasse, os Atreides são de Caladan, planeta chuvoso, com florestas exuberantes, mares, rios e jardins fecundos. E o planeta Arrakis, Duna, é um grande deserto, perpassado por vermes gigantes, com bocas monstruosas, vermes que podem passar dos 200 metros de comprimento. Os vermes são supersensíveis e capazes de rapidamente responder aos menores estímulos sonoros que agitam as areias do planeta. Existem técnicas muito específicas para que se consiga, por exemplo, andar no deserto sem chamar o gigante Deus do Deserto, denominado Shai Hulud pelo povo Fremen. Arrakis é habitada pelos Fremens, que, imersos cotidianamente no mar de areia e melange, são facilmente reconhecidos pelos chamados olhos de Ibad. Toda a parte interna de seus olhos se tornam azuladas pela toxicidade do narcótico. São um povo guerreiro, com habilidades de andar e de sobreviver às areias de Arrakis. Conseguem sobreviver ao calor intenso que o planeta proporciona, graças ao traje destilador, um traje de sobrevivência que filtra e recolhe toda a água que sai de seus corpos. Com o traje, um Fremen poderia viver semanas a fio no deserto. O romance se inicia com um aceite e a consecutiva ocupação de Arrakis pelos novos representantes do Império, os Atreides. E claro, tudo se tratava mesmo de uma grande emboscada. O Barão de Harkonnen retoma Arrakis à força, contando inclusive com o apoio dos Sardaukar, os temidos soldados do Imperador. Em meio à guerra de reconquista, muitos soldados Atreides são mortos, mas o filho do Duque Leto, seu filho Paul, e sua concubina, amante socialmente aceita, Lady Jessica, que era também uma Bene Gesserit, conseguem escapar com vida e acabam se refugiando no deserto e acabam, obviamente, encontrando o povo Fremen. Há todo um clima de desconfiança, intrigas políticas e ideológicas que marcam o romance desde o início, em todas as suas passagens. Leto e Jéssica são apaixonados, mas ela é uma Bene Gesserit e que deve, por isso, obediência à reverência à Madre Superiora, que, por sua vez, está sempre a serviço do Imperador. Já essa reverenda tinha Jéssica como sua grande discípula, mas esperava que a concubina tivesse dado à luz a uma filha e não um filho. E sim, as Bene Gesserits têm esse poder reprodutivo. Essa filha deveria se casar com o comandante Harkonnen Glossu-Raban, ou ainda Feyd-Rautha, ambos herdeiros da dinastia dos Harkonnen. Esse casamento geraria uma união diplomática entre as duas famílias inimigas. Por outro lado, Paul Atreides recebeu escondido o treinamento Bene Gesserit de sua mãe. Como um homem poderia receber tal conhecimento? Só se uma certa lenda se tornasse verdadeira. Havia uma lenda entre a Irmandade das Bene Gesserit e que se espalhou por todos os planetas que um homem diferente surgiria e conseguiria enfrentar o rito mortal da água da vida, um rito necessariamente feminino e próprio das sacerdotisas Bene Gesserit. Fundindo os princípios feminino e masculino, esse homem se tornaria um ser superior, o chamado Kwisatz Haderach, aquele que encurta o caminho, o Messias, também denominado de Alizan al-Gaib, aquela que trará a água, a voz do mundo exterior. Mas seria essa profecia verdadeira? Ou foi uma ideologia plantada no meio do povo do deserto para que eles aceitassem a liderança do colonizador? Tratava-se de uma profecia verdadeira ou de um plano das Bene Gesserit para dominar os Ishuan Biduin, os Fremen, povo de religiosidade zen sunita, que esperava pelo Lisan al-Gaib, mas que possuía ritos próprios também?
como o desafio Tahadi al-Burham, em que os guerreiros líderes devem disputar com suas lâminas, as Dagakris, até a morte para garantir a coesão da tribo, ou como a habilidade de cavalgar sobre o grande verme, deus da natureza, o poderoso Shai Hulud. Será que Paul Atreides, conquistando o nome de Usul entre os mais íntimos e de Muad'Dib entre o povo Fremen e os demais, vai conseguir tornar-se o prometido que irá, pelo controle da especiaria, conquistar todo o império e ainda fecundar toda forma de vida, fertilizando o solo arenoso de Arrakis? Esse era o projeto de Liet Kynes, o ecólogo imperial que na realidade era um importante líder da resistência Fremen. Liet Kynes morre delirante no deserto de Duna, vitimado pelo ataque dos soldados do imperador porque protegeu o jovem Paul Atreides e sua mãe, permitindo que a profecia pudesse se realizar, quem sabe, um dia. Aqui uma dica. No livro, a parte que narra a morte de Kynes devorado pelo deserto como uma espécie de vítima sacrificial é uma das partes mais lindas e poderosas, na minha opinião. Nenhuma das duas adaptações de Duna para o cinema deu conta dessa beleza que vai do paganismo sci-fi ao cristianismo islamismo biointergaláctico. Voltando, qual o destino desse povo beduíno que, cavalgando seus monstros de areia, deseja irromper uma verdadeira revolução cósmica, liderados por um jovem que se crê um semideus e que diz encontrar o futuro em meio às suas alucinações narcóticas? Será possível converter melange em água, em vida, em poder? A todo momento a obra nos mostra como o povo do deserto se orgulha de sua força porque foram forjados no mais árido dos mundos. Como esse povo irá então se comportar diante da possível fartura, da bonança, quando ela vier? Se é que um dia ela virá. Duna não é um livro de respostas fáceis e prontas. Como geralmente chegamos ao livro depois dos filmes, eu, por exemplo, primeiro eu tinha visto o filme dirigido por David Lynch em 85. A gente costuma chegar na obra literária já bastante enviesado pelo cinema. Enquanto eu lia a obra, eu ficava pensando: nossa, como seria bom se eu nunca tivesse assistido a nenhuma versão de Duna para desfrutar intensamente de todos os plot twists do livro. Mas não se preocupem, o livro vai te surpreender bem mais do que os filmes, mesmo sem a gente saber o que vai rolar na segunda parte do filme do Denis Villeneuve, que sairá neste segundo semestre de 2023, se tudo der certo. Uma outra observação aqui: Duna livro e Duna filme são diferentes porque filmes e livros são sempre obras diferentes. E não vamos aqui cair na besteira de hierarquizar distintas manifestações artísticas. Mas a importância dos filmes baseados em Duna, tanto a dos que saíram como a dos que acabaram não saindo, é muito marcante para a história do cinema de ficção científica. Os sucessos e insucessos fílmicos de Duna fecundaram não só a literatura sci-fi, mas muitas obras literárias, cinematográficas e do mundo dos quadrinhos. Na próxima semana, faço um vídeo só para tratar dos efeitos colaterais de Duna no cinema e na cultura pop. Promessa feita. Pode até atrasar, mas não falha. Enfim, uma crítica. O que mais me chama atenção no livro é que ele se apresenta como uma obra sci-fi que não fica vangloriando os poderes da tecnologia, da robótica, etc. Ao contrário, a narrativa que vocês irão encontrar no primeiro livro da Exalogia é uma trama de poder, religiosidade e ambientalismo que surge da recusa dos humanos em se deixar dominar pelo mundo das máquinas, pelo mundo das inteligências artificiais. Será que estamos começando agora com as IAs, o futuro problemático de Duna? De qualquer modo, é como se a história de Duna ocorresse num futuro muito distante, muito depois da guerra que vimos no filme clássico O Exterminador do Futuro, dirigido por James Cameron e estrelado por Arnold Schwarzenegger. Duna é um épico da vitória do pensamento fundamentalista messiânico, mesclado à terrível força da natureza que se impõe diante da racionalidade técnica, porque uma vez tendo sido dominados pelas máquinas, os humanos tiveram que fazer de sua nova ciência a poderosíssima tecnologia mental. Mas engana-se aqueles que acham que a obra é um elogio ao fundamentalismo. Há uma criticidade que perpassa toda a obra. Os líderes são expostos em suas fragilidades. Ou se mostra frágil, vacilante, mesmo diante dos sinais da profecia. O jogo político e as estratégias econômicas se impõem de modo visceral e no frigir dos ovos estamos diante de um tabuleiro de War ou de um capítulo de Game of Thrones,
que em alguns momentos parece ter levado as tensões aprendidas com Duna às últimas consequências. Dá para espelhar alguns personagens e ações entre as duas obras, por exemplo. No livro Duna, há todo um cultivo da inteligência estratégica, da sensorialidade, da capacidade mágico-científica de transportar-se pelas galáxias. As mentes mais poderosas, quando bem treinadas, por exemplo, são capazes inclusive de romper o tecido do espaço-tempo, possibilitando a circulação de naves espaciais por todos os confins do universo. Tudo isso a partir de uma tecnologia orgânica natural. O poder da mente, a ampliação da consciência. O Spice Melange funciona como uma espécie de ayahuasca cosmonáutica que guia seus iniciados por caminhos psicofísicos, espirituais e intergalácticos. O que mais me estimula na leitura da saga Duna e que talvez possa estimular você, pessoa, é que Duna cria uma cosmogonia muito além da trama Paul Muad'Dib, Atreides, Harkonnen, etc, etc. A saga estabelece uma visão de nosso futuro não muito agradável, mas bastante verossímil. O que nos aguarda à época das viagens espaciais é nossa mania pelo fundamentalismo religioso e a inescapável força da natureza, diante da qual o ser humano sempre perdeu, perde e perderá. Talvez a gente deva começar a ler Duna por outro livro, o livro do pensador indígena e agora doutor pela Universidade Unifesp, Ailton Krenak, nosso legítimo ancestral futuro Fremen, com seu livro Ideias para Adiar o Fim do Mundo. Note, Krenak, no seu livro, diz que é possível adiar o fim do mundo, mas não é possível impedi-lo. A cosmogonia de Duna é o nosso pós-mundo, é o nosso novo mundo depois do fim desse nosso. É melhor? Não, diferente. Romance telúrico, porque está carregado de sentido da Terra. Isso é o que chamamos de telurismo, que carrega sentido da Terra, de ligação com a natureza. Duna, de Frank Herbert, nos convida a pensarmos a história do sátiro sileno, que o filósofo Friedrich Nietzsche nos deixa logo no começo de sua primeira obra, O Nascimento da Tragédia. E aqui eu cito. Reza a antiga lenda que o rei Midas perseguiu na floresta durante longo tempo, sem conseguir capturá-lo, o sábio Sileno, o companheiro de Dioniso. Por fim, ele veio a cair em suas mãos. Perguntou-lhe o rei qual dentre as coisas era melhor e a mais preferível para o homem. Obstinado e imóvel, o demônio calava-se, até que, forçado pelo rei, prorrompeu finalmente por entre um riso amarelo nestas palavras: estirpe miserável e efêmera, filhos do acaso e do tormento, por que me obrigas a dizer-te o que para ti seria mais salutar não ouvir? O melhor de tudo é para ti inteiramente inatingível, não ter nascido, não ser, nada ser. Depois disso, porém, o melhor para ti é logo morrer. Talvez Duna seja uma das melhores obras sci-fi a nos perguntar a seguinte pergunta: estará o homem fadado a perder-se em sua racionalidade arrogante ou a destruir-se em sua irracionalidade enquanto a natureza não o devora? Boa leitura. Abraços do Cultura Crítica.